Paz e graça, amados irmãos. Vamos abrir aqui, irmãos, a nossa Bíblia. Vamos abrir aqui a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 54 ao 56. Lucas, capítulo 12. Diz assim o texto: Disse também às multidões, aqui é Jesus explicando, disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Então, Jesus, irmãos, ele fala aqui, ele usa essa ilustração sobre o tempo, né, sobre as estações do ano, certo? E sobre os sinais que a natureza emite, né? Emite antes de vir uma chuva, uma tempestade, né? Antes de vir um calor forte, né? Uma onda de calor forte, certo? E por aí vai. E Jesus diz, né? No versículo 12, Jesus diz: Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Na época de Jesus, irmão, no primeiro século, quando Filho de Deus, que criou tudo o que existe com o Pai nos céus e na terra, quando Jesus veio à terra, veio como homem para morrer pelos nossos pecados, para morrer como sacrifício pelos nossos pecados, o próprio povo dele, os judeus, rejeitaram o Salvador, rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram o Messias. Essas pessoas, eles não souberam interpretar os sinais, não souberam interpretar as profecias que falavam da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria para morrer, né, para morrer como sacrifício pelo pecado de todos, né, para que através da nossa fé, né, somente da nossa fé no sacrifício, né, da nossa fé no que Jesus fez na cruz por nós, pudéssemos receber a vida eterna, né, pudéssemos escapar da condenação eterna e receber o dom da vida eterna, o dom gratuito da salvação. Então, o povo né, de Deus, que era o povo do antigo Israel, né, da antiga aliança, eles rejeitaram, né? Foi uma pequena parte, uma pequena minoria que entendeu as profecias, que entenderam os sinais e foram salvos. Mas o próprio povo, certo, de Jesus, né, os líderes judeus, certo, os doutores da lei, né, pessoas que tinham estudo, pessoas que tinham conhecimentos, né, um vasto conhecimento teológico, eles ignoraram os sinais da vinda de Cristo, né, da primeira vinda de Cristo. Ignoraram. E hoje, irmãos, a situação hoje é semelhante. A história sempre se repete. A história hoje o que está acontecendo é semelhante, é idêntico ao que aconteceu na primeira vinda de Cristo, certo? Muitos, né, a gente vê que hoje a gente vê pessoas, né, até mesmo muitos evangélicos cristãos, né, pessoas que se dizem cristãs, que professam o cristianismo, essas pessoas não estão entendendo a época, não estão discernindo, como Jesus ensina aqui, ó, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto do céu e da terra. E, entretanto, ó, não sabeis discernir esta época. A gente vê a gente vê que as pessoas hoje, muitas pessoas, milhões de pessoas, entendem de política, de economia, elas sabem o caos que está acontecendo no mundo, né? Elas assistem jornais, elas têm discernimento, né? Têm até mesmo conhecimento bíblico e teológico, como os fariseus tinham, como os escribas tinham conhecimento, mas não estão discernindo a época que estão vivendo, que nós estamos vivendo, irmãos, que é tempo do fim. As profecias estão todas aí se cumprindo. Os juízos de Deus estão para ser derramados sobre esse mundo. Falta muito pouco, irmãos, muito pouco para os juízos, para o fogo de Deus
o julgamento ser derramado sobre esse mundo. E Deus é tão maravilhoso e misericordioso, que Ele tem dado muitos sinais, né? Deus tem usado os seus servos, as suas servas, tem usado o seu povo aqui na terra para anunciar a volta de Cristo, para anunciar que o julgamento está próximo, que o julgamento de Deus está chegando, né? Nós vemos aí, nós temos tantos sinais bíblicos, né? As profecias bíblicas que Jesus deixou registrado, como os sinais que estão acontecendo agora, irmãos, certo? Deus tem usado o seu povo para pregar o evangelho, pregar a salvação, né? Deus tem dado sonhos, tem dado revelações. Deus tem dado muitos sonhos e revelações ao seu povo nesse tempo do fim, certo? E isso também está profetizado na Bíblia, que no tempo do fim, né, os santos de Deus, né, o povo de Deus iria ter sonhos e revelações, certo? E que serviria para preparar o povo, para preparar a humanidade, né, para a volta de Cristo. Então, arrependam-se. Deus está chamando agora todos ao arrependimento. Todos. Deus está chamando todos os moradores da terra para se arrependerem e crerem no Evangelho. E crer em Jesus Cristo, no seu Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 18, Jesus diz: quem nele crê não é julgado. Aquele que crê em Jesus Cristo, no Filho de Deus, não é julgado, né? Não será condenado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então, Deus está agora chamando, está agora clamando, está usando o seu povo, está dando os sinais, né, de que Ele vai derramar a sua ira, o seu julgamento sobre esse mundo. E esse julgamento, a gente já pode ver em toda parte, né, que a gente já pode ver o início do julgamento de Deus, da ira de Deus, através dessa pandemia, através de desastres naturais, certo? A natureza está gemendo, como ensina a Bíblia. A natureza está gemendo. A criação de Deus está gemendo devido ao pecado do mundo, ao pecado da humanidade que atingiu um nível alarmante. Certo, irmãos? Então, todos nós hoje, né? Nós que já somos cristãos, que já nascemos de novo, nós temos que anunciar essa mensagem hoje. Temos que pregar essa mensagem urgentemente, que Jesus está voltando, que o julgamento de Deus vai ser derramado sobre esse mundo mau, e quem não se arrepender será condenado eternamente, será lançado no lago de fogo. Isso é muito sério, pessoal. E as pessoas têm que saber disso. Né? Nós temos, né? Você tem que pregar a palavra. Se você já nasceu de novo, se você crê de todo o coração em Jesus Cristo, se você já passou da morte para a vida, se você tem o Espírito Santo de Deus agora em você, habitando em você, você precisa propagar essa mensagem. Você precisa alertar o seu vizinho, você precisa alertar as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você. Você precisa mostrar para essas pessoas que se essas pessoas não crerem em Jesus Cristo, no Filho de Deus, elas serão condenadas. Que elas precisam crer no sacrifício de Cristo, crer em Deus, para escaparem de tudo isso. Certo? Não adianta construir bunkers, não adianta você ir para bunkers, ir para sítios, estocar comida, estocar alimento. Nada disso vai servir. Nada disso vai servir daqui a pouco, durante a terrível grande tribulação. A grande tribulação vai ser a ira de Deus. Vai ser o julgamento de Deus sobre esse mundo perverso. O julgamento de Deus sobre esse mundo mau, esse mundo ímpio, sem amor. Certo? E no final de tudo, ainda vai ter o juízo final. O juízo final. Onde todos que morreram na iniquidade, na sua impiedade, todos aqueles que não se arrependeram, que não creram em Jesus Cristo, eles serão ressuscitados e condenados. Eles terão que prestar contas no juízo final. Eles terão que serem ressuscitados, eles serão ressuscitados para ouvirem a sentença: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci.
Mas Senhor, e muitos vão dizer, mas Senhor, eu não fiz obras maravilhosas em teu nome, mas Senhor, eu não fiz isso ou aquilo no teu nome, né? Mas Senhor, eu não fundei ministérios. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade, eu nunca vos conheci. Então, todos, se arrependam-se dos seus pecados, largue o pecado, largue esse pecado secreto, esse pecado aí que está no oculto, que você está praticando no oculto, esse pecado que você acha que ninguém sabe, mas que Deus sabe todas as coisas. Em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, o texto bíblico diz que tudo está nu e patente diante de Deus, daquele com quem temos que prestar contas. Tudo está nu e patente, não há nada oculto diante dos olhos do Altíssimo, não há nada, não há absolutamente nada, né? Provérbios capítulo 28 diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, ele encontra misericórdia, né? Deus tem misericórdia dessa pessoa. Então, aquele que confessa o seu pecado, confesse o seu pecado e abandone esse pecado, e você encontrará a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida. Temos que pregar agora, irmãos, mais do que nunca, o evangelho da salvação. Temos que anunciar Jesus Cristo, irmãos, que Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é tudo em nossa vida. Que o único meio de nós escaparmos disso tudo, escaparmos de todas as coisas que vão acontecer, que já estão acontecendo e que vão acontecer, coisas piores, é crendo em Jesus Cristo. É colocando toda a nossa confiança, toda a nossa fé no que Jesus Cristo fez na cruz, ao ter derramado o seu sangue por nós, ao ter morrido por nós. Que Jesus Cristo, que o Filho de Deus, que Jesus é o Todo-Poderoso junto com Deus Pai. Então, essa é a mensagem que temos que pregar agora nesse tempo, irmãos. Essa é a mensagem. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo ensina, se tu confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se você com a sua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e crer no seu coração, de todo o seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E mais adiante, Paulo diz, mas como as pessoas vão crer? Como as pessoas crerão no Evangelho? Como as pessoas vão crer em Jesus Cristo se elas nunca ouviram falar? Então, é necessário. E como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviadas? De sorte que a fé vem pelo ouvir, a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação do Evangelho. Então, hoje, irmãos, mais do que nunca é urgente que nós preguemos essa palavra, que nós anunciemos às pessoas Jesus Cristo, que o único meio dela escapar de todas as coisas terríveis é crendo em Jesus Cristo. Aqueles que já foram salvos, aqueles que creem em Jesus Cristo de todo o seu coração, eles já têm a vida eterna. Eles já passaram da morte para a vida. Eles não entrarão mais em condenação. Eles já estão guardados debaixo do poder de Deus, do poder infinito de Deus. Certo? Então, não temos. Então, assim, pode vir a grande tribulação, pode vir a besta, o anticristo, pode vir o que for, irmãos. Aqueles que já estão salvos em Cristo, guardados em Cristo, guardados em Deus, não temem mais nada. Romanos capítulo 8, Paulo diz, não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem Satanás, nem demônios, entendeu? Nem a fome, nem a tribulação, certo? Nem a fome, nem a tribulação, nem a grande tribulação que ainda vai vir. Nada pode nos separar. Então, Jesus Cristo
é a nossa solução, é o único caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus Pai a não ser pelo Filho Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Só existe vida, irmãos. Vida. Só existe felicidade verdadeira, paz, segurança, esperança, quando estamos guardados debaixo do poder de Deus, quando cremos em Jesus de todo o nosso coração, quando andamos, quando estamos com Deus, com Cristo, certo? Então, o único meio de você escapar de todas essas coisas, certo? É crendo em Jesus Cristo, é correndo para Jesus Cristo, é correndo. É como Pedro, né, no capítulo 6 de João, o apóstolo Pedro diz: nós cremos que tu és o Santo de Deus. Para onde nós vamos, Jesus? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Somente Jesus tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Né? Em Mateus capítulo 10, Jesus diz: não tem mais aqueles que matam o corpo. Antes tem no meio daquele que pode matar o corpo e a alma, né? E fazer perecer os dois no inferno. Então não tenham medo, entendeu? Não tenham medo de quem pode matar somente o corpo, mas não pode, né, matar a alma de vocês. Antes temam a Deus, porque Ele pode matar tanto o corpo como a alma e fazer perecer, destruir, né, ambos no lago de fogo. Então as pessoas precisam entender isso. Precisam entender que nós temos uma alma eterna. Nós temos uma alma eterna. O diabo sabe disso. Né? Está acontecendo agora uma guerra espiritual tremenda, uma guerra terrível no mundo espiritual. E essa guerra é pela sua alma, porque o diabo sabe que a sua alma é eterna. O diabo sabe que a sua alma, ela não perece. O diabo sabe que existe vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que creem e que já morreram crendo, fiéis, e existe condenação eterna para aqueles que morreram longe, distante de Deus, para aqueles que morreram sem crer, sem colocar sua confiança e a sua fé no sacrifício de Cristo, na morte sacrificial de Jesus Cristo, que não crê em Jesus, que não crê em Deus. Então, Jesus diz em João capítulo 5, versículos 28 e 29, né? Chegará a hora em que todos que estão nos túmulos memoriais, que estão nas sepulturas, nos sepulcros, ressuscitarão, né? E ouvirão, uns sairão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Com relação, irmãos, ao juízo final, o juízo final será: todos os ímpios de todas as épocas serão ressuscitados. Em Apocalipse 20 fala sobre isso. Fala o julgamento do grande trono branco. Então, todas as pessoas, todos os ímpios de todas as épocas que morreram sem crer, né, que morreram sem Cristo, eles serão ressuscitados e, né, para ouvirem a sentença de condenação eterna. Então, é necessário pregarmos isso agora, irmãos. É necessário, nesse tempo do fim, ensinarmos que Jesus está voltando, que Cristo está voltando e que todos aqueles que não creem em Jesus Cristo prestarão contas a Deus, sofrerão a ira de Deus agora, né? Muito em breve, na grande tribulação, e ao final dos 1000 anos, ao final do reinado milenar de Cristo, Cristo irá reinar por 1000 anos. E ao final dos 1000 anos, todos os ímpios de todas as épocas, né, inclusive dessa geração ímpia, serão ressuscitados para serem condenados. Né? E essa é a ressurreição de condenação que Jesus ensina em João capítulo 5. Então isso é muito sério, irmãos. É extremamente sério essa mensagem. Essa mensagem nós temos que ensinar, temos que pregar agora, né? Temos que ensinar urgentemente isso para as pessoas, que não adianta as pessoas fugirem para mato, para sítio, né? Não adianta as pessoas tentarem se esconder, né, da ira de Deus. Ninguém se esconde da ira de Deus. Ninguém se esconde da face do Altíssimo. Ninguém se esconde da majestade das alturas. Ninguém, entendeu? Em Apocalipse 6 diz que, né, quando a ira de Deus for derramada, né,
os poderosos, né, os líderes políticos e tudo, que, né, eles vão se esconder em cavernas, em bunkers debaixo do chão, certo? Eles tentarão fugir da ira de Deus, mas não conseguirão, não conseguirão. Então, temos que ensinar isso para as pessoas, né? Ensinar isso, que haverá um juízo final, certo? Mesmo que ela morra agora, certo? E ela morra achando que ela morra achando, né, que eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso rejeitar a mensagem do evangelho. Não, ela vai prestar contas a Deus no juízo final por todo o mal que ela praticou, todo o mal que ela praticou, certo? E haverá uma sentença, uma condenação eterna, certo? E a Bíblia é bem clara quanto a isso. A Bíblia fala que haverá, a Bíblia fala no inferno, fala no lago de fogo, certo? Que é algo terrível, irmãos, algo terrível, certo? Então, nós temos que anunciar, essa é a mensagem que temos que anunciar nesse tempo do fim. A mensagem do Evangelho, a mensagem que o único meio de escapar disso tudo, de escapar da grande tribulação, de escapar do inferno de fogo, de escapar do juízo final, do julgamento, do grande trono branco de Deus, é crendo em Jesus Cristo. É crendo, é colocando toda a sua confiança, toda a nossa confiança e a nossa fé no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por nós, né? Morrendo no nosso lugar, para que nós possamos, através da nossa fé no seu sangue, nos reconciliar com Deus, né? Então, não devemos, irmãos, agora nos envergonhar do Evangelho. Deixem as pessoas zombar da gente, deixem rir. Porque essa pessoa, né, fulano anda pregando a palavra, né, anda falando. A Bíblia diz, né, em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que a palavra da cruz, a pregação do Evangelho, né, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo, né? Para aqueles que estão no mundo e que estão se perdendo. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, o evangelho da salvação, é o poder de Deus. É o poder de Deus, certo? Então, deixem as pessoas zombarem, certo? Aqueles que crerem serão salvos, como Jesus ensina. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele não será julgado. Mas quem não crê já está condenado, já está julgado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. João capítulo 3, verso 18, entendeu? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Por isso a importância, irmãos. Por isso a necessidade de pregarmos o Evangelho agora, mais do que nunca, porque o tempo está se acabando, o tempo está se esgotando. E se você, né, que está me ouvindo, se você estiver distante do Senhor, se você estiver com o coração, se você estiver com o coração angustiado, estiver com algum pecado encoberto, certo? Algum pecado aí no secreto, arrependa-se e crê no Evangelho, né? Provérbios 28 diz: aquele que confessa o seu pecado e abandona, ele alcança a misericórdia, né? Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia. Então, confesse o seu pecado e abandone-o. Abandone esse pecado que está destruindo, que está arrastando você para a condenação, né? A Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas nos separam, elas nos apartam de Deus, certo? É necessário, então por isso que é importante agora nesse tempo do fim, termos uma vida de santificação, certo? Termos uma vida de santidade. Hebreus 14, 12 diz que sem paz e santificação ninguém verá o Senhor. Então, sem a paz de Cristo, né, demonstrada aí no nosso dia a dia, né, para com o próximo, e sem uma vida de santificação, de santidade, sem uma vida transformada, sem uma vida regenerada, certo? Sem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que produz em nós uma vida de santidade, ninguém verá o Senhor. Certo? Então, não deixe para amanhã.
Não deixe para examinar a sua vida, não deixe para buscar Deus, não deixe para... Clame a Deus hoje, clame a Deus agora, agora nesse momento que você está me ouvindo. Clame a Deus, né? Nesse momento. Amanhã pode ser tarde, né? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas morreram hoje? Quantas pessoas morreram hoje, né? No mundo inteiro. Quantas pessoas morreram aí de acidentes, né? Enfim, de infartos, AVC, que morreram através desse vírus atual e de uma infinidade, né? De doenças, né? Doenças e fatores. Então, a nossa vida aqui é incerta, a nossa vida aqui é imprevisível, é imprevisível. Nós não sabemos o amanhã. Não espere para amanhã. Confesse hoje seu pecado, né? Clame hoje a Deus por salvação. Clame hoje a Deus pedindo que Deus, Senhor, me dá a tua graça, derrama sobre mim a tua graça, a tua misericórdia, quebranta, Pai, meu coração, né? Derrama sobre mim, Pai, o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo, Pai. Eu não consigo, Pai, largar esse pecado sozinho. Eu não consigo deixar esse vício sozinho. Eu preciso, Pai, do Senhor. Eu preciso do teu poder, da tua graça, da tua graça. Salmos capítulo 51 ensina isso, que os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e angustiado, ó Deus. Deus não desprezará. A Bíblia ensina isso, irmãos. Então, clame a Deus, busque a Deus enquanto pode ser achado. Bata e a porta será aberta. Peça a Deus o seu Espírito Santo. Só podemos vencer esse mundo, como 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, só pode vencer esse mundo quem é nascido de novo, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo do Pai habitando dentro de nós. E no momento que você crê em Jesus Cristo, no momento que Deus derrama sobre você o dom da fé, né, que Deus opera no seu coração, o dom da fé salvífica, você passa a crer em Jesus Cristo de todo o coração. Nesse momento você recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Pai vem habitar em você, né? Vem habitar dentro de você, Deus. E ele passa aí, né? E nesse momento você é regenerado, é transformado. Você passa a ser um filho de Deus. Você agora é adotado. E você passa a chamar Deus de Pai, né? Você passa a chamar Abba Pai, como ensina Romanos capítulo 8. Então é isso, irmãos. Então é isso. É tempo do fim. É tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. É tempo de santificação. É tempo de buscar o Senhor. Né? Coisas terríveis vão acontecer, né? Daqui para frente. A gente já está vendo aí todo o prenúncio do que está acontecendo. E busque hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não estar vivo e você pode se acordar na eternidade. Você pode, né? Muitos já estão morrendo, né? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas morreram esse ano? Quantas pessoas morreram hoje? Só hoje. E essas pessoas, muitas delas morreram, infelizmente morreram sem crer em Jesus Cristo. Morreram sem ter o Filho de Deus, sem ter a Deus. E essas pessoas, elas serão ressuscitadas no juízo final, no julgamento do grande trono branco de Deus. E elas ouvirão a sentença de condenação eterna. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então é isso. Busquemos a Deus enquanto há tempo. Amém? Glória a Deus sempre. Deus abençoe a todos.